A graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui com o texto sagrado, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, esse livro abençoado, maravilhoso, que nós amamos tanto e que abençoa tanto o nosso coração. Que a cada manhã você possa se alimentar do maná que desceu do céu, da palavra bendita do nosso Deus, para que o seu coração seja fortalecido no Senhor e abençoado em todo tempo e em todo lugar. Que a palavra de Deus habite ricamente no vosso coração. E aí hoje nós vamos aprender, continuar nosso estudo dos Salmos, Salmo de número 82. De 1 a 8, são 8 versículos, um salmo pequenininho, mas que tem muita coisa valiosa, preciosa para nos ensinar. A Bíblia diz no Salmo 82, um salmo de Asaf, é interessante que o título aqui na minha Bíblia diz: Encrepadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. E o Salmo 82, versículo 1 diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis impiamente e tomareis partido por causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procederei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. E eu disse: sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo? Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Mas o que nós podemos aprender com esse lindo salmo? Salmo de número 82. Salmo de número 82, 8 versículos, para abençoar o nosso coração. Se eu pudesse dar um tema aqui, seria os juízes sob o julgamento de Deus. Os juízes sob o julgamento de Deus. Será que você entende e compreende acerca da justiça de Deus? Será que você julga retamente quando está diante de uma decisão, diante de uma escolha, diante do discernimento de pessoas, situações? Como é que está o teu julgamento? Será que você julga as situações assim como Deus, segundo a sua palavra, julga retamente, corretamente? Então é interessante que esse é mais um salmo de Asaf, o grande mestre de música de Davi, do tabernáculo davídico. No salmo anterior, o salmista enfatizou a vinda de Jesus em carne. Agora ele fala sobre a sua segunda vinda para julgamento. Então nós precisamos relembrar isso. Deus irá julgar os seres humanos, haverá um julgamento, né? Tanto os salvos serão julgados segundo as suas obras, a Bíblia diz, no tribunal de Cristo, como os ímpios serão julgados no grande juízo do trono branco. Além disso, também haverá julgamentos terríveis no período tribulacional, que esse período profético ainda acontecerá no final dos tempos, antes da segunda volta de Jesus. Então, Asaf não é apenas aqui um poeta do tempo, mas também um pregador aqui nesse texto, que confronta a corte ali na sua época e a magistratura, que eram os juízes da sua época. Esse salmo é um sermão pregado, sem dúvida nenhuma, diante dos juízes que, desprovidos muitas vezes de entendimento, acabam se rendendo à corrupção, torciam a lei para favorecer os poderosos e oprimir os fracos. Parece que está tendo um raio-x aqui, infelizmente, de muitos juízes, não todos, mas alguns juízes dos nossos dias, dos nossos tempos. Esse salmo é chamado Salmo Sapiencial, é um grito por justiça, nascido aqui da percepção da má administração daqueles que estavam em posições de autoridade. E primeiramente anuncia que Deus é o supremo juiz do seu povo, Deus é o supremo juiz dos fracos e oprimidos, Deus é o supremo juiz. E além de ser também nesse salmo um reconhecimento da equidade perfeita do padrão de justiça divina. Então, os juízes em questão aqui, sim, estão errados no sentido de mostrarem respeito pela pessoa dos ímpios e dessa forma
apartando-se da justiça de Deus, a justiça perfeita de Deus, que sempre caracteriza a conduta de Deus diante de quem eles são todos responsáveis. Sim, são todos responsáveis, assim como cada um de nós, diante de um julgamento, somos responsáveis diante de Deus. Essa questão da injustiça dos governantes, dos líderes da época de Davi, dos magistrados, é um tema, é claro, recorrente no texto sagrado, nas Sagradas Escrituras. Então, o que podemos aprender? Quais são os pontos que nós podemos extrair desse texto bíblico? Primeiro está no primeiro versículo: o juiz divino julga os juízes da terra. Primeiro ponto que eu quero destacar é isso: o juiz divino, Deus aqui, julga os juízes da terra. Asaf escreve, no Salmo 82:1, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, Deus estabelece o seu julgamento. Então, aqui o significado desse versículo, muitas vezes, diante dos estudiosos, tem sido aplicado. Os deuses aqui têm sido entendido como deidades subordinadas ou anjos, na época aqui do salmista. No entanto, com base no contexto e no uso de que o Senhor fez do versículo 6, lá em João 10:34, é quase certo que o salmista tinha em mente reis humanos e magistrados humanos que eram culpados de usar seus cargos para fins egoístas. Ou seja, o mesmo autor ainda prossegue aqui dizendo Elohim, Elohim é um dos títulos de Deus, um substantivo plural, normalmente traduzido para Deus, ou algumas vezes é utilizado como deuses. Também é usado para seres sobrenaturais como anjos e homens de alto escalão e autoridade suprema. Sim, em hebraico, às vezes, esse nome Elohim é usado dessa maneira. Então, a melhor compreensão, portanto, é que Deus, como juiz supremo de todos os homens, está no meio dos governantes e juízes corruptos de Israel para repreendê-los e condená-los mediante a sua corrupção e afronta. Então, nessa mesma linha de pensamento, Warren Wiersbe, um dos grandes eruditos, estudiosos da palavra de Deus, diz que os deuses, aqui do Salmo 82, versículo 1, versículo 6, não são falsos deuses dos pagãos, pois essas divindades inexistentes não são representantes judiciais de Yahvé, que é Deus, o Senhor, Jeová na terra. Também não são anjos, pois os anjos não podem morrer. E aqui no Salmo 82, 7 dizem que eles morrem. Antes, esses deuses aqui, Elohim, são pessoas que receberam enorme responsabilidade de representar o Senhor na terra e de interpretar e aplicar a lei do Senhor no dia a dia das pessoas. Então, a linguagem aqui é a de um tribunal. Deus assume seu posto de juiz na assembleia do seu povo Israel, de modo que quando as autoridades constituídas estão legislando, julgando e governando, estão fazendo todas as coisas na presença de Deus. E haverá sim uma prestação de contas diante do Todo-Poderoso. O Senhor a tudo conhece, o Senhor a todos sonda. E além disso, o Senhor está acima deles, é transcendente. E eles estão debaixo do escrutínio do juiz supremo, que é o Senhor. Spurgeon, um grande também príncipe dos pregadores do século XIX, tem razão em dizer que as decisões abusivas e as sentenças esquisitas são dadas na presença daquele que os visitará por um ato impróprio, indevido, porque Deus não faz acepção de pessoas e Deus é o defensor dos pobres e necessitados. As sentenças da terra serão revisadas pelo Supremo Tribunal Celestial. Por mais que o nosso STF, STJ, seja falho aqui na terra, o Supremo Tribunal Celestial jamais falhará. Então resta, portanto, afirmar que toda causa julgada no tribunal dos homens também será uma causa de Deus, julgada na presença de Deus. Os juízes devem temer, porque julgar com injustiça é julgar contra o próprio Deus, que é o justo juiz, o supremo juiz. Por isso é preciso enxergar também a voz e dizer que Deus está presente nos gabinetes dos legisladores, dos governadores, dos líderes, dos juízes, sim, e que eles tremam diante do Todo-Poderoso. É o que nos ensina tremendamente Salmo 82. Juízes são deuses para os homens, mas o Senhor é Deus para eles.
Deus lhes empresta autoridade, o nome, para agirem como juízes. E eles precisam compreender que quando estão dando sentenças, emitindo juízes, em sessão entre eles, Deus está presente como juiz dos juízes. Isso aqui é tremendo. Deus é o juiz dos juízes. Segundo lugar, nós aprendemos do versículo 2 ao versículo 4, os juízes da terra exortados pelo juiz divino. Nós vemos os juízes da terra sendo exortados pelo juiz divino, e aqui o juiz divino, é claro, é o Senhor. Asaf, como um profeta no seu tempo, músico, passa a confrontar os magistrados. Em primeiro lugar, nós vemos a contínua injustiça deles, no versículo 2, a parte A. Até quando julgareis injustamente? Diz Asaf. Ou seja, a perversão da justiça não é algo novo, não é algo de hoje, sempre houve na história humana. E também foi praticado no passado. Mas até quando terá continuidade as injustiças entre os homens? O julgamento precisa ser justo. Aos olhos de Deus, o juiz precisa ser íntegro, ou seja, não pode favorecer nem o rico, nem o poderoso para oprimir o pobre e o fraco, é o que diz o texto sagrado. Porém, a toga dos juízes estava manchada de violência, de injustiça. Sim, estava sentada num trono a tal ponto que os inocentes saíram de lá culpados, e os culpados como inocentes, pois os juízes eram céleres em atender os poderosos e lerdos em fazer justiça aos oprimidos. O salmista está condenando aqui de forma peremptória a parcialidade no julgamento, fato reiteradamente repetido na história de Israel. E várias vezes Deus faz isso. Deus julga juízes, Deus julga autoridades corruptas, sim, Deus faz isso. Lá em 1 Samuel 8:3, Isaías 1:17, Isaías 3:13-15, Jeremias 21:12, trata desses assuntos. Derek Kidner, um grande teólogo, também erudito, diz que a pergunta de Deus é: até quando? Dirigida às mais altaneiras autoridades superiores da época. E ainda hoje continua valendo, condiz também com as observações de Eclesiastes 5:8, que diz o seguinte: olha só, se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto, ou seja, Deus, tem acima de si outro mais alto. O juiz, quer dizer, tem acima de si outro mais alto, que é o Senhor, que infelizmente muitos juízes acabam explorando as pessoas, e sobre esses há ainda outros mais elevados que também exploram eles. Então, vemos uma sociedade encharcada de exploração e injustiça, conforme nos relata aqui Eclesiastes 5:8. Num segundo momento, vemos a parcialidade na aplicação da justiça, parte B do versículo 2. E tomareis partido por causa dos ímpios, diz Asaf. Alan Harman destaca que os juízes tinham sim a responsabilidade de velar para que os fracos fossem assistidos com a reta administração da justiça de Deus, através de homens abençoados. Porém, os juízes foram subordinados para darem sentença naquela época, e Asaf alerta, sentenças injustas, isto é, estavam em conluio com os criminosos para lhe darem sentenças favoráveis e tomarem partido em favor dos ímpios para surrupiar o direito dos inocentes. As palavras de Spurgeon diz o seguinte: os juízes eram injustos e corruptos, não só se excusavam diante dos ímpios, mas até mesmo decidiam em favor deles, contra os justos. Ó, que horrenda coisa é ver juízes assentando-se nos tribunais com a missão de aplicar a lei e executar a justiça, defender a causa dos criminosos por suborno e ainda oprimir o fraco e sonegar o direito ao inocente. Num terceiro momento, vemos a exortação à prática da justiça, no versículo 3 e 4 do Salmo 82, quando o salmista diz: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para o aflito e desamparado, socorrei o fraco e o necessitado e tirai-o das mãos dos ímpios. Sim, a justiça tem a balança da equidade em suas mãos, e os seus olhos não são vendados para não favorecer um em detrimento do outro. Sim, os olhos da justiça, são vendados.
Por quê? Para não favorecer um em detrimento do outro. A justiça julga segundo a verdade. Porém, muitas vezes os governantes e os magistrados em Israel, na época aqui de Asaf, por causa do suborno, recebiam e eram parciais nas audiências e não faziam justiça ao fraco, ao órfão, à viúva, ao aflito, ao desamparado, não socorriam o fraco e o necessitado, nem arrancavam ele das mãos dos opressores ímpios, aqueles que recorriam às cortes em busca de justiça. Ou seja, quando os juízes estão em conluio com os transgressores para a prática da injustiça, o povo geme e o oxigênio da esperança é retirado. Parece um raio-x dos dias atuais do nosso sistema de justiça brasileiro. Vou repetir: quando os juízes estão em conluio com os transgressores, os criminosos, os corruptos, os ímpios, para a prática da injustiça, o povo geme e o oxigênio da esperança é retirado. Spurgeon, príncipe dos pregadores, interpretando o versículo 4, ele escreve: quebre as redes dos apanhadores de homens, das armadilhas legais, dos contratos, das fianças, com os quais os astutos capturam e mantêm aprisionados os pobres e os envoltos em dificuldades financeiras. Nós vemos muito esse tipo de corrupção, principalmente ligada a dinheiro, subornos e coisas assim desse fato. E no terceiro momento vemos os juízes, terceiro ponto, os juízes da terra sentenciados pelo juiz divino, que é o Senhor. Do versículo 5 ao versículo 7 do Salmo 82. Aqui Asaf faz uma espécie de transição da ação da injustiça para o caráter injusto dos juízes. Ele, em primeiro lugar, chama os juízes de homens sem entendimento, juízes sem entendimento. Eles nada sabem, nada entendem, diz aqui Asaf. E Spurgeon alerta dizendo: é uma situação miserável para a nação quando as justiças não sabem o que é justiça e os juízes são privados de bom senso de juízo, não sabem o dever e não desejam sabê-lo. Antes mais, a marca de um criminoso incorrigível, de um magistrado incorreto. Contudo, foi esse estigma colocado com justiça nos governantes de Israel nos tempos de Asaf. Esses juízes deveriam ter pedido a Deus sabedoria, como fez Salomão, para distinguir entre o certo e o errado. Está lá em 1 Reis 3:9, diante da oração de Salomão e da resposta de Deus. Ele pede sabedoria, discernimento para julgar e liderar o povo de Israel, sabendo distinguir o que é certo do errado. Em segundo lugar, vemos, no segundo momento, os juízes em trevas. Na parte B do versículo 5, vagueiam em trevas, diz o texto sagrado. Ou seja, os juízes não eram apenas ignorantes acerca das suas responsabilidades, da sua nobre função, mas também despreocupados e prosseguiam sem hesitação com uma deliberada cegueira, torcendo a lei, obrando a injustiça, favorecendo os poderosos e oprimindo os fracos, de modo que pareciam desatentos quanto à sua responsabilidade, como também à sua merecida punição. Vemos num terceiro momento, juízes que transtornam, na parte C do versículo 5, quando Asaf diz: vacilam todos os fundamentos da terra. Aqui Asaf faz o coro às palavras de Davi, lá no Salmo 11:3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Diz o texto sagrado, Salmo 11, versículo 3. E nós concordamos aqui com Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que escreve o seguinte: quando os ministradores da lei ministram sem a justiça, as decisões ficam indecisas, a sociedade se desorganiza, a estrutura da nação se abala. Quando a injustiça trafega no curso devido à lei, o mundo está verdadeiramente fora do curso. Parece um raio-x da nossa nação, o Brasil, infelizmente. Quando a injustiça predomina nos tribunais, o mundo fica abalado nos mais diversos setores, como segurança pessoal, conforto social, prosperidade comercial, tranquilidade nacional e liberdade religiosa. Sim, até isso entra em voga. Warren Wiersbe, um outro erudito extraordinário, quando diz sobre esse trecho do texto,
Ele diz que a desobediência, o descaso às leis de Deus abala sim os fundamentos da sociedade e ameaça a sua integridade, pois a lei moral de Deus é o parâmetro pela qual as leis dos homens devem ser julgadas. Vou repetir, a lei moral de Deus é o parâmetro pela qual as leis dos homens devem ser julgadas. Num quarto momento, vemos juízes que não honraram a sua posição, no versículo 6 do Salmo 82. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo? Diz aqui Asaf, né? Escreve nesse lindo salmo. Alan Harmon diz que deuses aqui é um termo hebraico aplicado aos seres humanos, e o uso que Jesus fez da passagem endossa essa interpretação, lá em João 10, 34 a 36. O argumento de Jesus tem por base a variedade. Quanto mais, se o Salmo aplicou esse termo a homens, quanto mais pode ser aplicado àquele a quem o Pai separou e enviou ao mundo, aqui no caso, é claro, Jesus de Nazaré, em João 10, 36. Deus lhe deu a maior honra, a maior autoridade, de modo que receberam por delegação aqui os juízes, magistrados e autoridades e governantes, poderes, né, dos deuses, segundo os homens, e foram investidos por certo tempo com um pouco de autoridade, pela qual o Senhor julga entre os filhos dos homens. Vou repetir, o Senhor julga entre os filhos dos homens. Spurgeon também, quando diz, ele fala sobre os magistrados, não teriam direito de condenar os culpados se Deus não tivesse sancionado e estabelecido o seu governo, a administração da lei e a execução de sentenças. Lá em Romanos 13, 7 nós vemos sobre isso. Num quinto momento, vemos juízes que perderam a vida e a honra, no Salmo 82, versículo 7. Todavia, como homens, diz Asaf, morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Ou seja, traduzindo aqui, embora esses juízes fossem chamados deuses, né, pelos homens, ou se sentissem deuses nas suas cadeiras da magistratura, da governança, não passavam de meros homens. E como todos os demais magistrados, um dia morrerão e terão que prestar conta diante do Criador. O ofício é sublime, mas o homem é de barro. Então, por mais nobre que seja a função que o homem ocupe na terra, ele continua sendo mortal. Vou repetir, o homem continua sendo mortal. Os juízes não permanecem no trono para sempre, pois terão que sair da cadeira da magistratura para assumir a posição de réu diante do supremo juiz, que é o Senhor. Em outras palavras, terão de substituir a toga pela mortalha. Spurgeon destaca e nos diz o seguinte: como a morte é ágil em despir os grandes, que niveladora ela é. Os grandes morrem como os pequenos. Não há lugar alto demais para as setas da morte. Ou seja, a morte aflita tanto altos quanto pequenos, tanto ricos quanto pobres. Então, meditar sobre essa inevitabilidade da morte deveria baixar as plumagens do nosso orgulho, arrogância, altivez, prepotência, uma vez que hoje e sempre somos pó levantado, mas amanhã seremos pó caído. Os homens cairão do pináculo da sua honra e reputação, assim como também cairão do castelo das suas riquezas e das glórias terrenas. Purkinson, um grande teólogo, quando diz, ele fala que os cargos e as posições elevadas dos juízes não os salvarão da destruição. Vou repetir, os cargos e as posições elevadas dos juízes, que muitas vezes se sentem deuses entre os homens, não os salvarão da destruição. E por último, para finalizar, um quarto momento, vemos um clamor pelo julgamento divino. Quarto ponto, versículo 8, terminando, fechando esse salmo, Asaf conclui o salmo, fazendo um apelo a Deus para que ele haja como juiz, o justo juiz. E, em primeiro lugar, vemos uma invocação na parte A do versículo 8. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, diz Asaf. Ou seja, Deus é o supremo magistrado. O salmista está clamando para que Deus manifeste a sua justiça, mesmo quando os homens, mesmo quando os juízes da terra claudicam e acionam o braço perverso da injustiça em nome da lei dos homens. Asaf aqui clama para que o juiz de toda a humanidade, o Senhor dos exércitos, venha julgar os maus juízes,
acabando de vez com toda injustiça, violência, corrupção, porque o dia do juízo está determinado na palavra, profeticamente também, será na segunda vinda de Cristo. O juiz já está indicado, e é Jesus, o Filho de Deus, e o critério do julgamento já está estabelecido, será com justiça, segundo a justiça do reino de Deus. Então, nesse grande dia de juízo, todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. É o que fala 2 Coríntios 5:10. Em segundo lugar, vemos também uma predição, no segundo momento aqui, na parte 8b. Pois a ti compete a herança de todas as nações. Ou seja, o reto juiz será exaltado sobremaneira, todo joelho será dobrado diante dele, Jesus de Nazaré. Toda língua confessará seu nome, reconhecerá o seu senhorio sobre tudo e sobre todos. É como diz Spurgeon, há um que é rei por direito divino e já está a caminho. Os últimos dias o verão entronizado e todos os potentados injustos serão quebrados como vasos de oleiro pelo potente cetro de Cristo. O segundo advento de Cristo é a mais luminosa esperança da terra, da igreja, do seu povo. Vem depressa, agora mesmo, vem Senhor Jesus. E terminamos com Warren Wiersbe, um grande erudito, teólogo, que diz que a oração de Asaf é semelhante à oração da igreja. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu, descrita pelo nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo em Mateus 6, versículo 10. Fala comigo, venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Amém? Que Deus abençoe vocês, vossas casas, vossas famílias. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério. Faça isso, exerça a sua generosidade. E nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos. Também no link de descrição tem todas as nossas mídias sociais, tem todas as informações de como você pode vir à nossa igreja, conhecer o nosso trabalho, a nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, os dias, horários de culto. Também aperta no sininho, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse lindo salmo, um salmo que fala um clamor por julgamento divino, um salmo que fala acerca dos juízes da terra sendo sentenciados pelo juiz divino, que é o Senhor, um salmo que fala os juízes da terra exortados pelo juiz divino, e um salmo que fala, a princípio aqui, o juiz divino julga os juízes da terra. E o nosso tema foi os juízes sob o julgamento de Deus. Então deixe seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu acerca da justiça de Deus, que é a faceta do caráter, o atributo divino em destaque no Salmo 82. E o que você achou desse vídeo? Compartilhe com outras pessoas, dá um joinha, aperta no sininho e siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube. Não esqueça de seguir o nosso canal. Amém? Um grande abraço, quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, que a luz do teu rosto brilhe sobre cada um dos ouvintes dessa palavra. Pai, que a bênção do Senhor venha sobre eles. Que possamos julgar situações, circunstâncias e pessoas. Ó Deus, assim como o Senhor julga todas as coisas, segundo os teus valores, segundo os teus princípios, segundo a justiça do reino de Deus. Dá-nos a capacidade, assim como Salomão, de discernir entre o certo e o errado. Capacidade de liderar o teu povo, de ajudá-los, ó Deus, a julgar todas as coisas de acordo com a tua palavra. Nos ajuda, nos orienta, nos liberta de todo mal, de toda corrupção, de toda maldade, de toda injustiça. Livra-nos de tudo isso em nome de Jesus. Dá-nos um coração íntegro, correto, moral, ético. Ó Deus, certo, de acordo com o teu ponto de vista, de acordo com a tua palavra. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, traz a resposta, opera milagres e maravilhas em favor dos teus filhos. Nós te pedimos isso de todo o coração. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Em o nome de Jesus, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.